tenho ouvido de algumas pessoas que estudam a questão e tal, que estão uma posição que taxam de populista o governo Lula. Você acha que Lula é um político populista? Olha, se ele fosse um político populista, o Bolsa Família teria sido extinto no governo Temer, no governo Bolsonaro e não aumentado, né? O governo Bolsonaro triplicou propósitos eleitorais, mas triplicou o valor do Bolsa Família, né? Então a gente vê, acho que esses debates lá dos anos 2000, né, 2005, 2006, quando o programa ganhou volume, e aí você vê, quando o programa dá certo, todo mundo busca a paternidade, né? A gente fala, não, foi o Fernando Henrique que criou. E eu acho que é interessante isso, porque de fato o Fernando Henrique criou vários programas, só faltou uma coisa, colocar dinheiro. Né? Eram programas pequenos, limitados, porque era a agenda do governo, era uma agenda mais liberal e tal. E o Lula vai o quê? Ele faz isso, pega... Primeiro tem o Fome Zero, que acaba não dando certo. Depois ele pega vários programas e ele fala, não, o Bolsa Família tem que ser um programa multifacetado. Ele junta vários programas, só que mais importante, ele joga dinheiro lá. Ele põe 0,5% do PIB nesse programa, que não é muita coisa. Hoje está em 1,5% do PIB. E o programa não é só dar dinheiro para as pessoas de baixa renda. É dar dinheiro, é exigir que vá para a escola, exigir que tenha carteira de vacinação, exigir que a criança coma na escola. Então, quando você cria toda essa rede, você faz o quê? Com que a família que está produzindo alimento, ela vá vender para o governo, para alimentar, gerar merenda nas escolas, que é uma comida de qualidade, que está baseada, né, em produtos com nutrição boa. Você cria toda uma rede de nutrição da cidadania, que é muito além do que dá dinheiro. Só que, novamente, você acha que a família que recebe assim, olha, ou você põe teu filho na escola, ou você perde o benefício. Você acha que ela está feliz? É óbvio que não. Porque talvez ela não quisesse que a vida dela mudasse. Mas ela é constrangida neste caminho, porque este é o caminho mais difícil. O que é mais fácil para uma família de baixíssima renda, que está vivendo na fronteira da miséria? É o quê? Colocar o filho para trabalhar. Imagina colocar uma criança na escola para ela criar capacitação para daqui 12 anos. Imagina o que é a dificuldade para uma família que está vivendo na miséria sacrificar a mão de obra que poderia gerar renda hoje para que ela tenha mais renda no futuro. Então, a própria economia, os libertários, né, que defendem, falam, põe a criança para trabalhar. Mas não, a gente criou política pública para dizer, não, criança não pode trabalhar, porque ela sacrifica o futuro dela. Mas você precisa de política pública. E se você não constranger o comportamento das pessoas na direção para isso, não funciona. Então eu não acho que seja populista. Sim. Eu acho que é uma preocupação com dignidade das pessoas de baixa renda que não conseguem chegar no mercado de trabalho e ter isso. Então a gente está vendo um monte de casos de pessoas em universidades federais, né? Pessoas pretas. Eu acho que, Tramonto, eu tenho uma tese que eu não tenho como provar, porque eu não estudo história, eu sou um mero economista, mas esse monte de podcast que você deve estar acompanhando, falando, né, das relações de propriedade dos escravos, das grandes famílias ricas, lá do século XIX e XVIII, a minha impressão é que a gente teve explosão disso porque o governo Lula 1 e 2 colocou um monte de gente dessa formação, né, que tem essa raça, tem a pele preta, e vai fazer pergunta de pesquisa diferente de um homem branco, diferente de uma mulher branca. Ele fala assim, não, eu quero estudar os meus antepassados. E aí a gente começa a descobrir um Brasil muito diferente, como você falou que o passado é incerto, do que a gente sabia. Sim. E isso tudo é resultado dessa transformação que vem com você direcionar recursos para a base da população. Ela é qualitativa, ela não é só quantitativa. E não é à toa que eu acho que um programa como esse gera essa reação. Porque não é só dar dinheiro para o pobre. É empoderar o pobre. É colocar o pobre na universidade e ele começa a fazer pergunta que o professor... Imagina eu, um homem branco de classe média alta. Hoje já sou considerado classe alta na distribuição de imposto de renda, porque eu sou servidor público federal. Ainda que eu seja professor, eu já estou lá em cima. Sim. Imagina, chega uma pessoa que teve uma realidade dura, pesada, com violência doméstica, e chega e fala assim, professor, eu quero estudar economia feminista. Eu quero estudar por que as mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas. Era algo que, na minha formação, nunca fiz uma pergunta dessa. E não fui eu que ofereci essa pergunta, é o aluno, é o estudante que está chegando com essa pergunta. E eu acho que vem por conta dessa transformação que foi feita. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.